Meus amados, com alegria, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, tomai o seu assento. É bom estar aqui nesta noite para nós glorificarmos a Deus e sermos abençoados por Ele através da sua palavra. É sempre bom poder retornar aqui em Bugaçu, rever esta amada igreja e congregar junto com vocês nessa oportunidade. Eu quero parabenizar os jovens da Almadeg pelo 25º aniversário deste grupo de jovens que estão festejando aqui 25 anos de vitória. Que Deus continue abençoando vocês por este projeto. Louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, a vida de sua esposa. Que Deus continue abençoando este casal. Louvar a Deus pela vida do pastor Edmilson, que está aqui na condução deste culto. Louvando a Deus pela vida dele, pela vida do meu amigo, o pastor Oséias, que está também na coordenação desse trabalho, e também de toda esta igreja. Eu me sinto honrado e feliz de poder cooperar com estes jovens abençoados. É impossível não perceber que Jesus está em nosso meio. E eu tenho certeza que essa noite nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Quantos vieram ouvir Deus falar, Deus ensinar as palavras? Eu estou bem à vontade, né? Sem terno aqui, até meio estranho. À vontade demais, né? Mas Deus nos dá essa oportunidade e é muito bom poder cooperar com vocês aqui. Louvar ao Senhor pela vida de todos os irmãos, e eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor proverá para si o cordeiro. Quem trouxe Bíblia, pegue-a comigo, abra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 1. Enquanto você está procurando, no final do culto eu estarei na porta do templo. Temos alguns DVDs, não tenho muito, tenho poucos lá. Se você quiser abençoar o nosso ministério, você invista. Fazendo assim, você estará fazendo investimento no reino de Deus e o Senhor te recompensará. Cadê os solteiros aqui? Levanta a mão para conhecer. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Tem solteiro aqui, gente? Levanta a mão bem alto. Isso, solteira também. O pastor aqui está atrás está falando. Tem solteiro e solteira. Cadê a solteira? Fica de pé. Cadê a solteira? Isso, fica de pé a solteira aí. Deixa eu ver a solteira. Não tem solteira, gente? Fica de pé, pelo amor de Deus. Senão eu vou lançar uma maldição aqui, vocês vão ver. O pastor está falando para compreender melhor. Quem não casou, fica de pé. Solteiro e solteira. Meu Deus do céu. A igreja concorda que Deus vai dar casamento para esse povo? Diga amém. Toma posse aí. Diga para quem está do teu lado aí, a tampa da tua panela já está chegando. Diga para ele. Que teve uma moça que se alegrou tanto que o rapaz pediu ela em namoro. Aí ela mandou uma cartinha para ele lá de Cantares. Eu te comparo como filho da gazela. E ela não soube tratar bem do moço, né? Chamou logo o moço de filho da gazela. Ele olhou para aquilo e falou: mandou uma carta para ela de Cantares também. Eu te comparo com as éguas de Faraó. Acabou o namoro. Tem que cuidar bem, né? Vamos ler a Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Evite qualquer movimento a não ser de glória a Deus e aleluia. E vamos ler o texto. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas?
havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Diga isso comigo, Ziba. Ziba. Mais forte, Ziba. Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul para quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Diga, aleijado dos pés. Aleijado dos pés. Está fraco, aleijado dos pés. Aleijado dos pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita, Lodebar. Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete. Diga isso comigo, Mefibosete. Mefibosete. O rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei da bondade de Deus contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar na terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Eu quero basear como tema nesta mensagem o seguinte título: aquilo. Diga comigo, aquilo. Aquilo. Diga forte, gente, uma mocidade forte, valente. Diga forte, aquilo. Aquilo. Que é meu. Que é meu. Ninguém tem poder de usufruir. Diga forte, aquilo. Aquilo. Que é meu. Ninguém tem poder de usufruir. Quando a gente olha para esse texto aqui do segundo livro de Samuel, a história não começa exatamente aqui. A história de Davi, ela não começa aqui no seu reinado, porque quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos observar que quando Davi aparece no cenário, já havia um rei. Esse rei é Saul. Saul é uma das figuras públicas de Israel que aparece num cenário de crise, porque todas as nações da época viram que todas as nações tinham seus representantes. E o povo chegou até Samuel, porque Samuel exercia o ofício de profeta e também de servo do Senhor como ministro. E o texto nos diz que o povo chega a ele e diz: Samuel, este povo, as outras nações que estão à nossa volta, têm um representante, eles têm um rei, eles têm a figura de um homem, e nós aqui queremos que um homem nos represente, e há de ser que este homem que nos represente esteja no nosso meio, seja do nosso povo, fale a nossa linguagem e represente-nos diante de todas as nações. E Samuel vai diante do Senhor e diz para o Senhor: Senhor, o povo quer um governo humano, o povo quer ser governado por um homem, o povo quer ser representado por uma figura pública, e essa figura deve ser alguém no meio deles. E a Bíblia diz que aparece Saul. Quando Saul aparece para reinar, a Bíblia diz que quando ele foi chamado, ele foi encontrado escondido no meio das bagagens. Olha a condição desse homem. E quando ele vai receber a unção,
porque ele estava perseguindo as jumentas de seu pai que havia se perdido nos montes. O profeta Samuel encontra-se com ele, e quando encontra-se com ele, diz para ele: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás num rancho de profetas. Esse rancho de profetas eram os filhos dos profetas, que desde a época de Elias, de Eliseu, se reunia sempre uma turma. Então, quando tinha um profeta que era o ícone da cidade, os outros ficavam atrás dele, porque queriam conhecer os estatutos, queriam conhecer o Pentateuco, queriam ouvir as histórias de Deus da boca dos profetas, os milagres acontecidos. E esse povo se reunia, era um rancho de profetas, e eles estavam com pandeiros, saltérios. Imagine um movimento que eles não tinham feito dentro daquele rancho. E aí Samuel leva ele, e a Bíblia diz que Saul apresenta-se diante de um rancho de profetas, ele profetiza, o Espírito do Senhor se apodera nele, e ele se transforma em um homem preparado para reconhecer logo o reinado e se assentar no trono. A Bíblia diz que Saul reina. Saul é reconhecido pelo povo. Ele tinha algumas qualidades. Essas qualidades dele é inegável. Ele era alto, formoso, sobressaía entre os ombros. E a Bíblia diz que ele reina diante do povo. Ele era um homem batalhador. Ele também era um homem que entendia de estratégias de guerra. Ele era um homem inteligente. Não era qualquer homem que estava no poder. Estava Saul, a quem Deus havia confirmado segundo o pedido do povo. Mas quando a gente olha para Davi, você vai observar que a história é diferente. Entre Davi e Saul havia uma distância muito grande. Primeiro, social. Segunda, psicológica também. Porque Davi, ele tinha o Espírito de Deus. E mais tarde Saul, por pecar e aborrecer o Senhor, ele é atormentado por um espírito maligno que o persegue vindo da parte de Deus e que abala o seu emocional. E aí quando Davi aparece, a Bíblia diz que Davi aparece cheio do Espírito do Senhor. Davi era pastor de ovelha, tinha matado urso, havia matado leão e também adestrado para a guerra, entendia de batalha. E quando você vai olhar o histórico de Saul e olhar o histórico de Davi, quando nós analisamos a genealogia de Davi, a Bíblia diz assim: e nasceu o rei Davi. Eu tenho um segredo para contar para você. Quem é, meu irmão, já nasce e acabou. Escolhe alguém, independente dele ser branco, dele ser negro, dele ser alto, dele ser baixo, dele ser gordo, dele ser magro, japonês, brasileiro, italiano. Quando Deus decide com a cara de alguém, quando Deus gosta de alguém, que a Bíblia diz: amei a Davi, chamei ele meu servo e com meu santo óleo ungi. Quando Deus unge alguém, pode fazer cara feia, pode fazer birra, pode levantar, pode fazer o que fizer. Se Deus resolveu te escolher, eu tenho um negócio para te dizer: demônio nenhum te arranca da onde Deus falou que você vai chegar. Diga para quem está do teu lado: você foi marcado para uma promessa. Marcado. E aí começa a guerra. Aparece a guerra, aparece a batalha. Aí o povo começa a ver o destaque de Davi, porque quem tem unção aonde põe a mão destaca. É ou não é? Quem tem unção aonde põe a mão destaca. O que faz é visto, tudo que faz é comemorado, tudo que faz dá ibope. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre ele. E a Bíblia diz que o Senhor havia separado Davi para isso. Só que Davi precisava aprender algumas coisas. Davi precisava aprender algumas lições. E a Bíblia diz que passou todo este tempo, o povo começou a gritar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E começou a criar-se um tipo de ciúmes no coração de Saul, porque Davi era lá de dentro, Davi era do reinado, Davi entrava dentro do palácio, Davi tocava a harpa
harpa para o rei. Davi era um homem cheio de sabedoria, Davi era requisitado, Davi ficou conhecido pela sua trajetória. Mas quando o povo observou e quando Saul notou que ele estava ganhando campo para Davi, ele se levanta tentando articular contra a vida de Davi. Só que a Bíblia nos diz que enquanto tudo isto vai acontecendo, o rei Saul arma uma arapuca. Só que enquanto ele arma uma arapuca, Deus cria um caminho para abençoar a vida de Davi. O que acontece no texto? O texto diz que Jonatas era o filho de Saul. Jonatas, nessa ocasião, por certo e por lei, deveria assumir o trono, porque o trono daquela época se tornou uma dinastia, era uma monarquia, então passava de pai para filho. E Saul estava preparando Jonatas para sentar. Ele estava preparando Jonatas a tal ponto que todo mundo sabia que o dia que Saul saísse do trono, quem ia se assentar naquele trono ia ser Jonatas. Só que para confusão da cabeça de Saul, porque Deus usa os caminhos, a Bíblia diz em Naum que o caminho de Deus é na tormenta. Deus vem por onde ninguém imagina, Deus chega por onde o homem nunca pensa que ele vai chegar. Deus é surpreendente. A Bíblia diz que o caminho de Deus é no meio da tormenta. Quem é que vai entender o caminho de Deus quando ele quer passear nas asas de um querubim? Quem é? Quem é que vai entender o caminho de Deus? Que a Bíblia diz que um dia Jó estava reclamando, e aí começou a reclamar, achando que Deus tinha direito de responder para Jó tudo que ele tinha perguntado. Aí ele disse: eu amaldiçoo o dia que minha mãe gerou. Por quê? Por quê? Aí ele ficou: por quê? Por quê? Querendo saber, como que se Deus fosse pegar um papel e fosse dar tudo escrito para Jó, dizendo: Jó, eu te respondo assim, 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 assim. E a Bíblia diz que quando Jó perguntou tudo, Deus apareceu para Jó e perguntou: Jó, onde tu estava quando eu criei a terra? Onde tu estava quando eu coloquei as mãos sobre as águas e dividi a terra seca da água? Onde tu estava? Porventura tu sabe qual foi o dia que eu sustentei o céu com a minha coluna e segurei a terra com a minha mão? Jó, tu sabe quando é o tempo das cabras monteses dar a luz aos seus filhotes? Aí Jó falou: eu não estou entendendo mais nada, eu só sei que tudo tu pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Para quem está do teu lado: Deus pode tudo, e o negócio é aceitar a vontade dele e acabou. Deus pode tudo. E eu vim pregar aqui para você nessa noite que o Deus que pode tudo está aqui. O Deus que pode tudo vai virar cativeiro de gente aqui hoje. Chega Deus. Aí Deus muda o percurso. Deus mudou a história. Aí Jonatas era para sentar. Porque diga para quem está do teu lado aí: tem gente que parece que é. Diga para ele aí, diga para ele. Mas não é. Parece que tem, mas não tem. Parece que vai fazer, mas não vai fazer. E tem gente que parece que não tem, mas tem. Parece que não vai dar nada, mas vai. Olha aí, olha aí, olha aí. Tem gente aqui que Satanás está postando de braço cruzado, dizendo: agora eu quero ver o que vai acontecer. Agora a casa caiu, eu quero ver o que vai dar. Vai dar vitória, vai dar, vai dar. Estou sentindo Deus aqui. Que Jonatas, na confusão da cabeça de Saul, Jonatas se aliou com Davi, olhou para Davi e falou: tu é mano, eu gostei de ti, e agora a nossa amizade não tem ninguém que interfere, estamos juntos para o que der, para que vier. E Jonatas se aliou com Davi, porque Jonatas era aquele que se assentava. Só que Jonatas sofre de uma humildade tão grande, porque tem gente que está na igreja não tem essa humildade que Jonatas teve. Jonatas tem essa humildade, e é uma humildade tão
poderosa que ele disse para Davi: Davi, eu sei que meu pai vai me colocar no trono para se assentar, porque por direito sou eu o próximo. Só que Deus separou você. Samuel foi na tua casa, Deus disse que meu pai está em pecado, a nação está sofrendo por causa dele, e eu tenho um negócio para te dizer: o que for necessário para te colocar no trono e abrir mão daquilo, porque tem gente que é assim, quanto mais ele tem, mais ele quer. Já viu assim? Tem gente despreparada que está ocupando alguns lugares, e não é só na igreja não, tem gente aqui que trabalha na empresa que sabe, tem alguém às vezes numa escala inferior, tem alguém às vezes num patamar inferior, e tem alguém acima dele que não sabe nada, que não tem nada, que não tem formação, que não tem entendimento, que é broco, que não tem carisma, e tem alguém que está menor do que ele, mas ele não abre espaço de jeito nenhum para aquele que está lá embaixo. Mas não tem problema não, se tu não sair, ou se alguém que está no caminho não sair, Deus vai arrancar com cadeira e tudo. Davi recebeu de Jonatas a palavra dizendo: fica tranquilo, não te afoba, fica tranquilo, me segue na reta, me segue na risca, que eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a caminhar, e o que for possível para fazer você chegar no trono, eu vou fazer, eu vou te ajudar, porque eu sei que meu pai quer me colocar, só que eu não tenho essa formação, eu não fui chamado para isso. Ora, entenda, se Deus não chamou você para uma área, não queira entrar naquilo que Deus não te chamou, porque tem gente que é assim, ele está vendo que tem um cargo à disposição, mesmo que ele não tenha chamado, ele quer pegar, mesmo que ele não tenha condição, só para ter nome, porque hoje em dia o que mais as pessoas correm é atrás do nome. Você já percebeu que num congresso quase ninguém quer ficar com o nome debaixo daqueles que estão subalternos? Você faz uma programação, alguém quer cuidar, subgerente da secretaria, ele quer ficar nos cargos de eminência, ele quer ficar responsável pela portaria, ele quer ser responsável de alguma coisa. Nunca coloque alguém para ir para o banheiro, para limpar o chão, que ele desvia, entrega o cartão, porque ele quer cargo de evidência, ele quer cargo, ele quer responsabilidade. Dentro das empresas também são assim, mas Jonatas entendeu, ele disse: eu sou filho do rei, eu sou chamado pelo rei, mas eu abro mão da minha função, porque Deus escolheu alguém e eu não vou interferir. Deixa eu dizer aqui para você, eu não sei o que está acontecendo com você, mas tem alguém querendo pôr o pé naquilo que Deus deu para você. Mas eu tenho para te dizer uma coisa: fica em paz, porque Deus vai levantar Jonatas para fazer você chegar aonde você precisa chegar. Pega